Olá, irei iniciar uma série de videoaulas sobre eletromagnetismo, onde estarei alimentando este canal todos os finais de semana. Hoje, para iniciar nossa discussão, abordarei os processos de eletrização, certo? Pois bem, a eletricidade está presente em nosso dia a dia. Aqui temos algumas ilustrações que evidenciam, que mostram isso, né? E trabalhadores de uma companhia de distribuição elétrica. Aqui nós temos uma placa-mãe de um computador, né, mostrando aplicações da eletricidade na computação. Aqui nós temos uma sala, né, com equipamentos médico-hospitalares. Né? E aqui nós temos um eletroencefalograma desse paciente. Pois bem, nada disso seria possível se a comunidade científica não tivesse descoberto as leis do eletromagnetismo, tá certo? Pois bem, então, compreender as leis que regem os fenômenos elétricos e magnéticos é fundamental porque, para além da compreensão da própria natureza, você pode aplicar tais leis no desenvolvimento de tecnologias que melhore a vida da humanidade, como ilustrado nessas quatro fotografias. Bom, para começo de história, vamos iniciar o estudo, né, do eletromagnetismo, mas, mais especificamente, vamos iniciar pelo estudo da eletricidade. Né? A eletricidade, como nós bem sabemos, é um ramo da física que estuda os fenômenos elétricos, ok? Bom, dentro da eletricidade, nós iremos estudar as cargas elétricas em repouso, tá certo? As cargas elétricas em repouso. Significa dizer que nós iremos iniciar o estudo, né, do eletromagnetismo a partir da eletrostática, como podemos ver aqui, ok? Bom, mais especificamente, vamos iniciar o estudo da eletrostática por meio dos processos de eletrização. Né? Tem corpos na natureza que têm a capacidade de atrair outros corpos. Bom, essa capacidade de atrair outros corpos depende da fonte que está gerando aquela força atrativa, ok? Por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, as partículas neutras que têm massa atraem outras partículas por meio de uma atração gravitacional. Agora, as partículas, elas podem se atrair por meio de uma força elétrica. Isso isso ocorre desde que
as cargas, desde que as partículas envolvidas tenham cargas elétricas, ok? E nesse caso, nós dizemos que aquela partícula é uma partícula eletrizada. Ou, quando corpos se atraem eletricamente, dizemos que aqueles corpos são corpos eletrizados. E dizer que eles são eletrizados significa que há um acúmulo de cargas elétricas nos mesmos, onde esse acúmulo de cargas elétricas nos mesmos resulta de troca, por exemplo, de elétrons entre dois corpos, ok? Bom, onde os elétrons de um corpo são transferidos para o outro, por exemplo. Bom, mas para compreendermos os processos de eletrização que aqui discutiremos, vamos, primeiramente, falar um pouco da estrutura da matéria, mais especificamente dos átomos. Sabemos que a matéria ela é formada de átomos. E aqui nós temos uma representação de um átomo, por exemplo, né? Esse modelo aqui é o modelo de Rutherford, onde nós temos no núcleo, na região mais central, temos um núcleo. Esse núcleo é formado de prótons e nêutrons, onde os prótons aqui são representados por essas esferas, pequenas esferas vermelhas, e os nêutrons por essas pequenas esferas azuis. E movendo-se em torno do núcleo do átomo, nós temos os elétrons, representados por essas pequenas esferas verdes. Ok? Os elétrons e os prótons, eles têm cargas elétricas. Ok? Convencionou-se que os elétrons têm carga elétrica negativa, os prótons, carga elétrica positiva. Já os nêutrons, que são partículas que estão no núcleo do átomo, não têm carga elétrica. A carga é nula, portanto. Ok? Bom, então, um átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, onde os elétrons movem-se, digamos assim, ou se distribuem, para usar uma linguagem da própria física quântica, os elétrons se distribuem em torno do núcleo. Bom, se um corpo, ele está neutro, isso significa que não há um acúmulo de cargas elétricas no mesmo, ok? Seja esse excesso de cargas negativas ou positivas, tá bom? É tanto que um átomo, por exemplo, esse átomo aqui, observe que ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, dizemos que o átomo é neutro, ok? Agora, se esse átomo perde um elétron,
Aí ele transforma-se em um íon, ok? Assim como se ele ganhar um elétron a mais, ele passa a ser chamado de íon, tá bom? Agora veja, senhores, é, um, um corpo, ele se apresenta neutro, portanto, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Então, como os prótons são cargas elétricas positivas e os elétrons são cargas elétricas negativas, e sabe-se que a intensidade da carga elétrica de um próton é igual à intensidade da carga elétrica de um elétron. Então, um corpo eletricamente neutro é aquele que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Se houver uma diferença não nula do número de prótons e elétrons em um corpo, esse corpo estará eletricamente carregado, certo? Estará eletricamente carregado. Esse excesso de carga pode ser carga positiva ou carga negativa. Como os prótons, eles estão presos no núcleo de um átomo pela força nuclear forte, e que essa força ela tem uma intensidade muito maior do que a própria força elétrica, que é uma força de repulsão entre os elétrons, ou entre os prótons, desculpa. Essa força elétrica de repulsão ela é muito pequena quando comparada à força nuclear forte. Os elétrons ficam orbitando, digamos assim, na vizinhança do núcleo de um átomo, né, no entorno do núcleo de um átomo, por ação de forças elétricas, de uma força eletromagnética, ok? E essa é mais fácil você arrancar um elétron de um átomo do que você arrancar um próton. Uma vez que, arrancado um próton, você gera uma reação nuclear, certo? Pois bem, então, nos processos de eletrização, o que ocorrerá é troca de cargas elétricas negativas, ou seja, troca de elétrons, ok? Troca de elétrons. Como nós podemos ver, nesta simulação do feto colorado. Vamos lá. Veja só. Temos essa simulação. Vamos aguardar, abrir aqui. Aqui nós temos um moletom e uma bexiga de festa. Nelas, nesses dois objetos, estão representados cargas elétricas, positiva e negativa. Note que, para cada carga elétrica positiva, por exemplo, no moletom, há uma carga elétrica negativa. A mesma coisa observamos na bexiga, o que significa dizer que estes dois objetos estão neutros, são eletricamente neutros, ok? Agora, por exemplo, se você friccionar a, a bexiga no moletom, o que é que nós iremos observar? Bom, nós iremos observar que o moletom
perdeu cargas elétricas negativas, ou seja, perdeu elétrons para a bexiga. Né? De modo que o moletom ficou com um excesso de carga positiva, onde dizemos que ele está positivamente carregado, e a bexiga ficou com excesso de carga elétrica negativa, onde dizemos que a bexiga está negativamente carregada. Note que se eu soltar a bexiga, eu estou segurando aqui com o cursor, tá bom, do computador. Se eu soltar a bexiga, ela começará a se mover. Observemos. Veja, ela começa a ser atraída pelo moletom, ok? Então, nós temos aqui, podemos notar aqui dois fatos importantes. Um é que, nesse processo que nós observamos aqui, elétrons foram transferidos do moletom para a bexiga, onde há um excesso de elétrons na bexiga e um déficit de elétrons no moletom. Outra coisa que nós podemos observar aqui é o fato de a bexiga negativamente carregada estar sendo atraída pelo moletom positivamente carregado, ok? Note. Essa força, mais uma vez, é uma força elétrica, ok? Bom, depois voltaremos para essa simulação para observarmos outros efeitos. Pois bem, então está claro, né? Se houver uma diferença do número de prótons e elétrons em um corpo, ele encontrar-se-á carregado, eletricamente carregado. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, esse corpo estará eletricamente neutro. Millikan desenvolveu um experimento a partir do qual ele obteve dois importantes resultados. Um dos resultados obtidos por Millikan foi o fato de ele ter mostrado experimentalmente que a carga elétrica de um corpo carregado, ela sempre era um múltiplo inteiro, ok, de um determinado valor. Ele conseguiu mostrar que se você tiver um único elétron, ok, em excesso em um corpo, aquele corpo estará carregado com a carga elétrica de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá certo? Bom, se houvesse dois elétrons naquele corpo, certo? O valor da carga elétrica daquele corpo seria, ele observava que era de aproximadamente 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, Millikan mostrou que a carga de um elétron é uma carga elementar de valor aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A mesma coisa ele mostrou para o próton, porque se você
eletriza um corpo, tirando do mesmo um elétron, aquele corpo ficará com uma carga elétrica positiva em excesso, no caso, um próton. E ele observou que a carga elétrica daquele corpo que está faltando um elétron, ou seja, que tem um próton a mais do que elétrons, ela também era de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ok? Se você retira 2 elétrons de um corpo, você observa que a carga daquele corpo, a intensidade é de aproximadamente 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, esse resultado, obtido por Millikan, é fundamental, certo? Essa é a carga elementar. Mas ele também mostrou que, como eu já tinha falado rapidamente agora há pouco, ele mostrou que a carga elétrica de um corpo não pode admitir qualquer valor. Ela sempre era um múltiplo inteiro desse valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, ele mostrou que a carga elétrica de um corpo era um múltiplo inteiro da carga elementar. Esse resultado é importantíssimo, porque mostra que a carga elétrica ela é quantizada, tá certo? A palavra quantizada aqui aparece no sentido de ela só admite valores discretos, não admite valores contínuos, ok? Bom, isso está representado por meio dessa fórmula, que diz que a carga elétrica de um corpo, esse Q maiúsculo, é igual a mais ou menos N vezes E, aonde N é o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo, ok? Bom, aqui é a carga elementar. Para um elétron, a carga elétrica será de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Como nós podemos ver a partir daqui. Também, né? E para um próton, a carga, portanto, é de 1,6 vezes 10, de mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Né? Então, tudo está de acordo entre si, ok? Essas ideias físicas, né, modeladas matematicamente por essa equação. Em um outro momento, em um momento oportuno, nós podemos explicar o experimento de Millikan propriamente dito, ok? Contudo, para o objetivo desta aula, nós só precisamos saber que, por meio de um experimento conhecido como experimento de Millikan, o próprio Millikan chegou a esses resultados. Pois bem, aqui nós temos diferentes materiais distribuídos no que chamamos de uma série triboelétrica, ok? De modo que, a partir de uma série triboelétrica, nós podemos, por meio de um processo de eletrização, chamado eletrização por atrito, por exemplo, eletrizar corpos. E a partir da série triboelétrica,
nós somos capazes de dizer se qual é a carga, o sinal da carga elétrica de cada corpo. Então, por exemplo, vamos entender um pouco dessa tabela, tá certo? Tomemos vidro, um objeto de vidro, um copo, por exemplo, e uma flanela feita de seda, de lã, melhor dizendo, eu acho. Estou enganado. De lã. Quando você fricciona o copo com a lã, ok? Eles ficarão eletricamente carregados. Olhando aqui para a seta, nós vemos que a tendência de ficar com carga positiva aumenta de baixo para cima. Então, como na tabela o vidro está acima da lã, isso significa que nesse processo de eletrização, né, por atrito do vidro com a lã, que eu vou explicar mais adiante, essas coisas com mais detalhe, o vidro ficará positivamente carregado. Consequentemente, a lã ficará negativamente carregado. E o que foi que houve nesse processo? O vidro perdeu elétrons para a lã, por exemplo. Certo? Se você friccionar, né, uma bola de isopor também com lã, tá certo? O que nós iremos observar é que a lã ficará positivamente carregada e o isopor negativamente carregado, tá certo? Já se você friccionar isopor e PVC, o isopor fica positivamente carregado e o PVC negativamente carregado, ok? Então, nós podemos olhar para essa tabela do seguinte modo: de baixo para cima, os objetos têm uma tendência de ficar positivamente carregados quando atritados, por exemplo, com outro objeto que esteja mais embaixo na série triboelétrica, certo? Bom, então você encontra essas várias tabelas, né, de séries triboelétricas, ok? Aqui tem alguns materiais. Bom, agora vamos fazer um exemplo. Ele diz o seguinte: considere um corpo como mostra a figura, essa daqui, em que cada símbolo mais corresponde a 10 elevado a 19 prótons e cada símbolo menos corresponde a 10 elevado a 19 elétrons. Está aqui. Cada sinal desse significa 10 elevado a 19 prótons, no caso do sinal positivo, e 10 elevado a 19 elétrons, no caso do sinal negativo. Daí ele pergunta: esse corpo está eletrizado ou eletricamente neutro? E por quê? Bom, vamos contar quantos sinais de mais e de menos tem. Então, se nós contarmos, é notório, né? Mesmo sem contar, você já percebe que o número de sinais menos é maior do que o número de sinais mais. Então, ele já está, nós já podemos concluir que esse corpo está eletrizado, ok? E ele está eletrizado porque o número de elétrons, no caso aqui, é maior do que o número de prótons, ok? Bom, na letra B ele pergunta: a carga desse corpo é positiva ou negativa? Ora, como há um excesso de elétrons, logo, esse corpo tem uma carga elétrica negativa, ok? Agora, na letra C, considerando E a carga elétrica elementar
Como podemos representar a quantidade de carga elétrica desse corpo? Bom, a carga elétrica de um corpo nada mais é do que, nesse caso aqui, mais especificamente desse corpo, nada mais é do que o excesso de elétrons que você tem em comparação ao número de prótons. Ok? Veja, aqui nós temos 5 sinais de mais. E 4, 8, 10 sinais de menos. Então, como cada sinal de menos significa 10 elevado a 19 prótons, nós temos a mais, né, do que a quantidade de prótons, uma quantidade de 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Ok? De 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Portanto, para calcular a carga elétrica desse corpo, nós iremos aplicar essa fórmula, e nós já sabemos que o corpo ele está negativamente carregado, então E é igual a menos N vezes E, onde é a carga elementar. N é justamente esse excesso de elétrons. Como nós vimos que o excesso de elétrons é de 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons, e sabendo que a carga elementar é de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, temos Q igual a menos 5 vezes 10 elevado a 19, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa potência, multiplicada com essa outra, resulta em 1. Logo, o que nós ficamos é com menos 5 vezes 1,6. Menos 5 vezes 1,6 dá 8. Menos 8. Portanto, a carga elétrica do corpo é de menos 8 coulomb. Ok, pessoal? Coulomb, só para chamar a atenção, é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Ok? Coulomb. Bom, dando continuidade ao estudo da eletrostática, a eletrostática ela tem dois princípios. O princípio de atração e repulsão e o princípio de conservação das cargas elétricas. Bom, o que é que nos diz o princípio da atração e repulsão? Diz que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Como, por exemplo, podemos vir aqui nessa figura duas cargas elétricas negativas separadas por uma certa distância d se repelem mutuamente. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem, como está mostrado aqui. Ok? Aqui embaixo nós temos duas cargas elétricas positivas, logo, elas se repelem mutuamente. Ok? Bom, antes de irmos para o princípio de conservação da carga elétrica, né, vamos voltar para aquela simulação do feto colorado, né, e observar mais uma vez isso. Né. Veja só, colocando a bexiga aqui, que já está eletrizada, tá certo? Negativamente, e à esquerda aqui da figura, o moletom, eletrizado positivamente. Quando eu solto, eles se atraem. Agora veja, eu irei aproximar, eu irei atritar um pouco mais a bexiga com o moletom,
para que eu tenha uma quantidade maior de elétrons na bexiga. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. No lado direito aqui, olha, nós temos uma parede eletricamente neutra, ok? Eletricamente neutra. Note o que é que acontece com as cargas elétricas da parede quando aproximamos a bexiga negativamente carregada. Observaram o que ocorreu? Note, os elétrons da parede começam a se mover para a direita, né? Isso resulta da repulsão, né, entre os elétrons da bexiga e os elétrons da parede, tá certo? Entre os elétrons da bexiga e os elétrons da parede. Bom, isso aqui é só para mostrar, né, realmente a validade do princípio de atração e repulsão, ok? Princípio da atração e repulsão. Bom, prossigamos. Nós também observamos, né, na simulação que nós fizemos, né, que o número de elétrons que a bexiga ganha é igual ao número de elétrons que o moletom perde, né? Inicialmente, tínhamos o moletom e a bexiga eletricamente neutros. Ora, se nós observarmos, a carga elétrica total desse sistema moletom bexiga de festa não mudou. Mesmo, né, o que houve nada mais foi do que uma reconfiguração, digamos assim, espacial das cargas elétricas dos corpos. Nada mais do que isso. Então, a carga elétrica total, mesmo depois dos corpos eletrizados, continua sendo zero. Tá certo? Continua sendo zero. Bom, tal resultado está de acordo com o chamado princípio de conservação das cargas elétricas, né? Nos diz que a carga elétrica total de um sistema antes dos corpos dos objetos que o constituem, passarem por um determinado processo de eletrização, será igual à carga elétrica depois do processo de eletrização. Matematicamente, nós temos isso aqui, que nos diz que a soma algébrica das quantidades de carga elétrica presentes em um sistema eletricamente isolado é constante. Então, o somatório, esse símbolo aqui, esse sigma maiúsculo, que é uma letra grega, significa somatório aqui. Então, o que nós temos nessa equação é que o somatório das cargas elétricas antes é igual ao somatório das cargas elétricas depois de um processo de eletrização, ok? Então, matematicamente, nós podemos expressar o princípio de conservação das cargas elétricas desse modo, né? Ou seja,
Esse princípio que nos diz que a carga elétrica total de um sistema não muda. Vamos para mais um exemplo. Dois corpos, A e B, estão separados e eletrizados com cargas elétricas respectivamente iguais a QA igual a menos 2 coulomb e QB igual a 5 coulomb. Colocando-os em contato, o corpo A transfere 1 vezes 10 elevado a 19 elétrons para o corpo B, sendo em seguida separados, dado a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Na letra A, ele pergunta: qual era o total de carga existente no ambiente antes de haver o contato? Ora, antes de haver o contato, a carga elétrica do corpo A era de menos 2 coulomb. E a carga elétrica do corpo B, 5 coulomb. Ok? Então, para eu saber a carga elétrica total do sistema antes do contato, basta eu somar QA com QB. E é isso que nós fazemos aqui. A letra A. Está a resolução. A carga total é igual a QA mais QB. QA menos 2, QB 5. Então, a carga total é menos 2 mais 5, que dá 3 coulomb. Na letra B, ele diz, no contato, que quantidade de carga o corpo A transfere para o corpo B. Veja, se o corpo A transferiu, né, no contato com B, 1 vezes 10 elevado a 19 elétrons, então, se eu quiser determinar a quantidade de carga transferida, basta eu simplesmente usar essa formulazinha aqui, que diz que a carga é igual ao número de elétrons transferidos vezes a carga elementar. Ok? Ou seja, Q igual a menos N vezes E. Como ele transferiu 1 vezes 10 elevado a 19 elétrons para o corpo B, então nós ficaremos com Q igual a menos 10 elevado a 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicando 10 a 19 com 10 a menos 19, nós obtemos 1. 1 vezes 1,6, 1,6. Então, a carga que A transferiu para B foi de menos 1,6 coulomb. Ok? Vamos agora para a letra C. Quais são as quantidades de carga de cada um dos corpos após a eletrização do contato? Veja, se vamos olhar primeiramente para o corpo A. Se eu tinha menos 2 coulomb de carga e transferi para ele, para o corpo B, menos 1,6, eu passarei a ter menos 3,6. Oh, desculpa. Eu transferi menos 1,6 coulomb, né? Eu tinha menos 2. Então, eu passarei a ter, tá certo? Eu tinha menos 2 e agora eu perdi menos 1,6. Então, menos 2 menos 1,6, como nós podemos ver aqui nessa equação, certo? Resultará em menos 0,4, certo? Eu só fiz substituir. O que eu tenho agora é o que eu tinha menos o que eu perdi. Então, o corpo A
tinha menos 2 coulombs. Aí menos o que perdeu. Perdeu menos 1,6. Menos com menos mais. Menos 2 mais 1,6. Menos 0,4. Ok? O corpo B ganhou essa carga de menos 1,6. Então, a carga que o corpo B agora terá é igual à carga que ele tinha mais o que ele ganhou. Ficando Q' B igual a 5 mais menos 1,6. Ou seja, Q' B é igual a 5 menos 1,6, que dá 3,4 coulombs. Ok? Então, após o contato, a carga de A é de menos 0,4 coulomb. A carga de B é de 3,4 coulomb. Na letra D, ele diz que tipo de força de atração ou repulsão existe entre os corpos antes e depois de ter havido contato. Antes de ter havido contato, como os corpos tinham cargas elétricas de sinais opostos, a força é de atração. Após o contato, continuam com sinais opostos, logo continua sendo de atração. Ok? De atração, como está explicado aqui. Bom, vamos chamar a atenção aqui, né, para a validade do princípio de conservação da carga. Antes da eletrização, por contato, a carga total do sistema, nós vimos que era de quanto? Olha, 3 coulombs. Se você somar a carga depois, olha, Q' A mais Q' B, né, você obterá mais uma vez 3 coulombs, né? Uma vez que menos 0,4 mais 3,4 é igual a 3. Certo, pessoal? Bom, eu irei explicar ainda nesse vídeo condutores e isolantes, e aí nós encerramos essa parte da aula, né, para depois iniciarmos os tipos de eletrização, tá bom? Nós sabemos que tem materiais que têm a capacidade de conduzir corrente elétrica, enquanto há outros que não conduzem. Por exemplo, a borracha, ela, sob determinadas condições, bom, nas condições do nosso dia a dia aqui, ela não conduz corrente elétrica. Então, a borracha é um isolante elétrico, né? Já, por exemplo, o cobre, um fio de cobre, ou de algum outro metal, como, por exemplo, prata, suponhamos, ele também conduz corrente elétrica, ok? Então, eles são ditos condutores elétricos. Bom, nós temos outros exemplos de materiais condutores e de materiais isolantes. Por exemplo, nosso corpo, o corpo humano, é um exemplo de um material condutor de eletricidade, bem como o solo. Enquanto que o ar atmosférico e o vidro são exemplos de materiais isolantes. Mas o que é que faz, né, com que determinados materiais conduzam eletricidade, digamos assim, e outros não? Ora, para entender, né, essa capacidade de conduzir ou não a eletricidade por determinados materiais, nós temos que olhar para a estrutura da matéria, ok? Se você observar,
Os materiais, né, a nível de átomo, tá certo? A nível atômico. Você notará que os materiais condutores, eles apresentam elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo dos seus átomos correspondentes, de modo que eles movem-se, né, ao longo da rede de átomos, né, saindo do seu átomo, passando para o átomo vizinho, e assim vai. Esses elétrons que eles estão mais afastados do núcleo do átomo e estão mais fracamente ligados aos núcleos dos átomos, eles são chamados de elétrons livres ou elétrons condutores, ok? E são esses elétrons que possibilita a passagem de eletricidade por um determinado corpo. E esse corpo, consequentemente, esse material que constitui, o material que constitui esse corpo, é dito material condutor. Ok? Enquanto que nos materiais isolantes, que também são chamados de dielétricos, esses elétrons mais afastados do núcleo do átomo, eles estão presos ao mesmo mais fortemente, de modo que eles não encontram facilidade de movimentação, no sentido de sair, digamos, movendo-se ao longo da rede, né? Ou seja, sair do átomo lá em que ele está preso, né, e migrar para um átomo vizinho, digamos, certo? Então, esses materiais são chamados de materiais isolantes, né, ou dielétricos, ok? Bom, na próxima aula, nós continuaremos discutindo tipos de eletrização, ok? A próxima aula, na verdade, será uma continuidade ainda dessa aula que encerramos agora.